E isso produziu o mesmo sangue criativo de Deus para nos redimir da nossa vida que entra aqui nascida por desejo sexual. And then that blood was drawn out of Emmanuel's veins on Calvary's cross, and today has the same saving, redeeming, holy power that it did the day the transfusion was made out of Calvary. E logo aquele sangue foi derramado das veias de Emanuel na cruz do Calvário. E hoje tem o mesmo poder salvador, redentor, santo que teve no dia que a transfusão foi feita no Calvário. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Apocalipse 10, do verso 1 ao 3. Apocalipse 10, do verso 1 ao 3. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Grande Criador, nós confiamos unicamente em Ti, reconhecemos a fraqueza humana, que não pode fazer nada sem o Senhor. O Senhor mesmo vindo em carne disse: sem mim nada podeis fazer. Isto é a verdade. Não conseguimos pregar aquilo que o Senhor deseja sem o Senhor. Podemos até pregar, podemos até dar um bom sermão, mas sem o Senhor será um sermão vazio, uma pregação vazia que o povo não aproveita em nada. Mas queremos aproveitar, Pai, pois a hora que vivemos, sabemos que o pão da vida tem descido sobre nós. A revelação que o Senhor prometeu, deu ao seu profeta, e estamos desfrutando desta mesma bênção. Conceda-nos agora coração aberto, próprio, para receber a palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sentamos. O filho da Virgem e do leão. Isaías 7,14.
Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Capítulo 9, versículo 6 de Isaías. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Estamos falando do Filho da Virgem. Falando de Filho da Virgem, pensamos filho de Maria, mas Filho da Virgem é filho da palavra, Filho da Virgem é filho perfeito. Não era Maria perfeita, mas era o filho da Virgem. Precisava de uma virgem, a virgem quer dizer pura. Então o filho tem que vir de uma forma pura. E não se pode vir de uma forma pura gerada por um homem e uma mulher. Todos que são gerados por homem e mulher, um casal, eles não são puros. Por isso precisa-se do sangue de Jesus Cristo para nos purificar de todo o pecado. Porque nós nascemos em pecado, como Davi disse, que foi concebido em pecado. Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Isto é a expressão de Davi, no Salmo 51. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Mateus 1, 21. Então estamos comentando sobre o Filho da Virgem. Teria que vir os dois filhos. Agora as pessoas dizem, bom, mas o irmão Brana fala 3, eu vou falar só de 2 agora. O filho da Virgem e o filho do leão. E é a mesma coisa de você dizer a primeira vinda e a segunda vinda. Porque na primeira vinda ele veio da Virgem, a segunda vinda ele veio do leão. Isso é o irmão Brana mesmo que ensina, nós já temos passado por isso. Mas meditando nestas escrituras, que é muito importante, o Filho da Virgem era a palavra manifestada, provando sua palavra 149. É um parágrafo só que eu tenho aqui para ler nessa mensagem. Mas o Filho da Virgem era a palavra manifestada. E você tem que saber que o Filho do Leão também foi a palavra manifestada. Filho do Leão porque é a segunda vinda. E tinha que manifestar. E ele então veio e se manifestou como tal. Assim como o Filho da Virgem manifestou como filho. E como filho era para sofrer, é para morrer, é para ter problema, é para sentir o que os homens sentem. Foi o Filho da Virgem. Deus teve que fazer igual nós, para que pudéssemos ser feitos igual a Ele. Primeiro ele teve que descer a nossa baixeza, para que pudéssemos subir às mais altas alturas. Vós sois daqui de baixo, diz o Senhor, eu sou de cima. Então quem é de baixo só pensa nas coisas daqui de baixo. Quando você nasce de novo, você nasce de cima e começa a pensar para cima, as coisas do céu. Nós estamos no tempo de muito materialismo. Estamos no tempo do povo só pensar em si, egoístas, só pensa em si, só pensa nas coisas do mundo, só pensa nas coisas da terra, e não dá um tempo para pensar nas coisas do céu. Eles não têm tempo para pensar no céu. Para pensar no céu, você tem que nascer do céu. Para pensar no seu pai, na sua mãe, você tem que ter um pai e uma mãe. Se você só tem mãe, não sabe nem quem é seu pai, então você começa a pensar só na mãe, porque não sabe quem é o pai. A mãe talvez saiu pelo mundo
ganhou uma criança de uma forma em prostituição, e você é um filho desta prostituição, então você não tem nem jeito de pensar no pai. Cadê meu pai? Nem conhece o pai, talvez nunca vai conhecer o pai, porque é filho de uma prostituição. Tem gente que nunca vai conhecer o pai espiritual, porque são filhos de prostituição religiosa. Eles nasceram de uma igreja, nasceram de uma prostituta, e eles nunca vão conhecer o pai. Agora você diz, uma prostituta pode se converter, pode, mas uma igreja prostituta não tem jeito. Uma mulher prostituta pode ser convertida, ela pode mudar de vida, ela pode arrumar um marido, ela pode ter filhos, que os filhos possam dizer, esse é meu pai. Mas a prostituta, a maioria das vezes, tem filhos, mas não pode dizer quem é o pai, porque nem a prostituta sabe quem é o pai, porque ela nunca esteve com um homem só na vida, ela não sabe. E assim a igreja prostituta, ela não sabe quem é o marido, ela não tem marido, e o nascido dela não sabe quem é o pai, porque ela já passou por tantos homens, por tantas mensagens, por tantas doutrinas, que ela não sabe quem é o pai. E ela tem gerado, esse crente tem sentido a mesma coisa, que é o que a mãe tem gerado, o crente sente amor por ela, aquele filho que saiu dela. Se você saiu de uma prostituta, você tem que amar a prostituta, porque você é filho dela. E se até hoje ela não consertou a vida, e ela está ainda prostituindo, gerando filhos, muitas vezes sem saber quem é o pai, você continua amando a sua mãe, porque ela é uma prostituta, mas é sua mãe, você tem que continuar amando-a. O problema é no espiritual, e quando você descobre que a igreja é uma prostituta, que ela não esteve só com Deus, ela esteve com vários homens, então ela não gerou a semente da palavra, que é a semente que é Deus. A palavra é semente, e a semente é Deus. Mas ela não gerou aquela palavra, aquela semente. Ela gerou em si, concebeu mais a semente do homem, a doutrina do homem. A prostituta de Apocalipse 17 e 18, desde o ano 300, ela vem concebendo doutrinas, coisas contrárias à própria palavra, ao próprio marido verdadeiro. Por isso, quando Cristo veio, o que ele fez? Ele arrumou outra, porque ela tinha se prostituído antes do casamento. E quando uma moça sai com um rapaz antes do casamento e casa com outro, ela é obrigada a confessar para aquele rapaz antes do casamento que ela já esteve com outro homem. Porque se ela não fizer isto, a Bíblia mostra que após o casamento, se ela disser, querido, eu casei com você, mas antes de casar com você, eu estive com fulano de tal. Então o irmão Branham diz, ele tem direito de largar dela e casar de novo, porque ela não confessou. Agora, se ela confessa, olha, eu já fiz isto, e ele aceita, aí nunca tem direito mais de largar dela. Ele é o remidor dela. Ele vai casar com ela e dali para frente se responsabilizar por tudo que aconteceu, e ela promete esquecer daquilo que fez, e ele a toma daquela forma. Esta é a forma, muitas vezes, que Cristo nos tomou. Nós estávamos no mundo sujo, e Cristo veio e nos redimiu, certo? As nossas culpas foram lançadas sobre Ele, os nossos pecados foram lançados sobre Ele. Então, Jesus nunca mais mexe nisso. O homem é problemático, o homem casa e depois dá uma briguinha em casa, uma discussão, ele vai mexer naquilo. Ela está brigando comigo porque ela está pensando naquele outro que ela já esteve antes do casamento. Agora, depois do casamento, ela já é uma prostituta, certo? Uma adúltera. Depois do casamento, ela é uma adúltera porque ela está adulterando contra o seu marido. Mas antes do casamento, ela é uma prostituta. Ela está se prostituindo
vivendo a vida errada da carne, e se foi redimida, então ela dali para frente é uma nova criatura, ela vai provar que é uma nova criatura. O que a igreja não pode fazer. A igreja em si, uma prostituta como a igreja de Apocalipse 17 e 18, ela não pode ser redimida. Ela não, é o crente só que pode ser redimido. Você pode, mas a igreja, ela já prostituiu, ela não vai voltar atrás, ela nunca mais para com a sua prostituição. Porque a prostituição é um demônio que tem sobre a mulher. Que ela nunca para com um homem só. É uma prostituição. E o homem também que nunca fica com uma mulher só. Ele é um adúltero e ele tem o mesmo demônio que está atacando a era que nós vivemos. Ele nunca se satisfaz. E a igreja, o crente, que com a revelação que Deus deu através do sétimo anjo, e ele nunca está satisfeito, ele vai adulterar. Entende? Vai adulterar, porque agora é tempo de casamento. Você casou com a palavra. O marido, o esposo é a palavra. Festa das Trombetas 101. O esposo é a palavra. E você casou com a palavra. A palavra que você casou é a palavra revelada. Isso quer dizer, a palavra se abriu para você. A palavra diz, eu sou o que sou. A palavra diz, eu sou os trovões. A palavra diz, eu sou os selos revelados. A palavra não veio dizer aqui, ó, eu sou o selo fechado. Eu sou um livro fechado. Não. Agora, no tempo do casamento, vai tempo de confissão. Tempo de livro aberto. A igreja, ela não vem chegando para Deus e dizendo, eu sou limpa. Não, ela tem que saber, eu já fui sujo, o seu sangue me limpou. E ele chega e diz, olha, eu sou o seu Salvador, eu sou o seu remidor. Eu te remi durante 2 milênios, eu trabalhei na intercessão, eu intercedi por você. Mas tem uma coisa, agora eu vim me apresentar como tal. Eu sou. Você não me conhecia, eu sou. A mensagem do sétimo anjo está dizendo isso para mim. A mensagem dizendo, eu sou seu redentor parente. Mas eu não conhecia meu Redentor, por quê? Porque durante todo esse tempo ele me redimiu através do sangue, mas ele não se apresentou como tal. Eu não encontrei o parágrafo que eu queria aqui, creio que está no intervalo, que o irmão Brana disse, ele redimiu, mas não se apresentou como tal. Mas agora ele vem na abertura dos selos e se apresenta. Eu sou o seu Redentor parente. Então, o nosso tempo de sujeira passou. E agora, com o casamento, você vai se responsabilizar no casamento, de manter o seu caráter, manter sua vida. Porque tem gente que não presta antes de casar e não presta depois que casa também. Tem gente que é desse jeito. É demônio que toma as pessoas e elas já vivem uma vida errada antes de casar e continua vivendo uma vida errada depois que casa. Outras não. Outras vivem uma vida errada antes do casamento, se arrepende e tem uma vida correta depois do casamento. Então é digna de confiança, mas tem pessoas que não são dignas de confiança porque não mantêm o seu estado de arrependimento. Certo? Que, como não pôde manter o estado original, que é a virgindade, então não mantém o estado de arrependimento também, que deveria ser o original depois que creu. Eu me arrependi, então aqui não vou me contaminar mais. E assim é o crente diante de Deus. Você chega diante de Deus, eu me arrependi, e Deus sabe que você arrependeu. Ele diz assim, vai e não peques mais. Bom, é a mesma coisa, o rapaz pode redimir a moça que já teve problema na vida e dali para frente ele já dizer para então, você promete não pecar mais contra mim, que você pecou, mas agora eu te perdoo, se você promete, se ele tem consciência para aquilo, porque tem que ter o homem próprio para aquilo, tem que ter o homem próprio para casar com virgem, tem que ter o homem próprio para casar com prostituta, tem que ter o homem próprio para casar com a mulher que já teve vários homens. Tem que ter um homem próprio, porque senão ele vai mexer naquilo a vida inteira. Agora tem um que é mais sossegado de mente, ele não vai mexer naquilo, então fica mais sossegado. Aquilo descansa a mulher que se arrependeu também do seu erro lá no passado, da sua vida pregressa, que foi de solteira,
Ela se arrepende daquela vida que ela viveu e toma uma nova vida dali para frente. Precisa de ter o homem próprio para casar com ela. Certo? Amém? Vocês entendem? Entende? Eu acho que é conforme a cabeça do homem. Conforme a cabeça do homem. Então, e cada homem com a sua cabeça. Como diz o ditado, cada um com a sua sentença. Certo? Tem um que tem condição de casar com uma mulher que já foi tocada. O outro não tem. Não tem, então não casa, não casa, porque não tem condição, e condição não é dinheiro não, aquilo ali é a mente que funciona, que te ajuda a condicionar, a nunca mexer no erro daquela mulher com quem você casou, desde que ela errou de solteiro, não errou de casar, certo? E depois de casado, quem perdoa também, você tem que ter o homem próprio para perdoar aquilo, não é qualquer um que faz isto. Estamos tratando entre humanos. Agora Cristo nos perdoou. Agora ele diz, vai e não peques mais. Aí você crê na mensagem e agora é tempo de casamento. Hoje não é tempo de namoro mais. Hoje a igreja está casada. Todo mundo aí da igreja que está namorando Jesus, eles já estão perdidos. Porque Jesus já casou, eles não sabem. Eles ficam atrás de um casamento, quando eles pensam que vão casar com Jesus no arrebatamento, e Jesus casou com a vinda do Filho do Homem. Na vinda do Filho do Homem foi o casamento, e os crentes esperam que o casamento seja no céu, quando o casamento foi na terra. Então eles vão perder, mas vão perder milhões de quilômetros. Eles estão perdidos já no casamento, perderam o casamento, porque não percebe que isso já aconteceu. 236, provando sua palavra, o irmão Branham disse que o Filho do Homem é Jesus Cristo mesmo, que descerá do céu em carne humana entre nós, e Jesus Cristo em carne humana era Brana. É isso que o povo teria que pensar. Jesus Cristo que descerá em carne humana entre nós. Aquele Jesus lá da Galileia nunca mais vai descer em carne humana. Ele voltou ao original. É o que o profeta prega. Ele voltou à condição de coluna de fogo, ao ponto de aparecer para Saulo no caminho de Damasco. Ele não apareceu um homem mais. Ele apareceu, foi fogo, foi coluna de fogo. E quando ele apareceu para Saulo, Saulo disse, quem és tu, Senhor? E um judeu chamar de Senhor, tem que saber que é mesmo o Senhor, senão ele não chamaria, porque um judeu sabe quem é o Senhor, que é Deus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Ele era uma coluna de fogo, entende? Eu sou Jesus. Agora, se Jesus dissesse ali dentro de Brana a mesma coisa, mas por lá de fora você vê a Brana, por lá de fora você vê uma carne. Porque agora não é aquela manifestação de Jesus lá atrás, na Galileia. Lá foi a Virgem. Lá foi o filho da Virgem, aqui é o filho do leão. Eu tenho que ver a época que eu vivo, o tempo que eu vivo. Eu não vivo no tempo da Virgem mais. Eu vivo no tempo do leão. Entende? E no tempo da Virgem, então, ele vem fazer isso, ele vem para aquilo, ele vem para aquilo outro, ele vem para me salvar, ele vem para me curar. No tempo do leão, não. Ele veio para me curar, ele veio para me salvar, ele veio. Quer dizer, tudo está no passado. O tempo do leão. Porque o leão vai te ensinar isto, porque este é o ministério de Apocalipse 10, de 1 a 7. E quando chega no terceiro, ele bradou como leão, e é filho do leão. Isto é, o filho do homem. É o filho da virgem o que era. O filho da virgem estava ali, filho da virgem era aquele que veio para redimir. Veio para nos salvar, para redimir. Certo? E aí tem o filho do leão. E o filho do leão já veio para revelar. Eu tenho que, me veio na mente, são coisas simples, mas a hora que vem o pensamento eu tenho que escrever, senão eu esqueço, já esqueci muita coisa. Então me veio agora cedo, está vendo, Cristo, mistério de Deus. E você segue a Cristo e Ele é mistério a vida toda. Você aceitou Jesus, Ele é mistério a vida toda. Desde quando eu conheço, por crente, por gente, fala-se em Jesus, Ele é mistério todo esse tempo. E é a Bíblia que mostra Cristo, o mistério de Deus. Não podia ser diferente, porque é filho da Virgem. Cristo, o mistério. Eu não estou apenas dizendo que Ele é filho de Maria. Eu estou dizendo que Ele é filho da palavra, daquilo que é puro. Virgem é puro, é a palavra que é pura. Então esse é o filho da Virgem. Filho quer dizer o filho do homem.
É o que eu quero aplicar, isso daqui tanto lá no começo como aqui no fim. É filho do homem. O filho do homem, ele era o filho da virgem. Agora, o filho do homem, no entardecer, é o filho do leão. Então, mas como pode gerar? É a palavra, que é muito importante. Cristo, mistério de Deus. Aí logo o irmão Brana veio e pregou o desvelar de Deus. Quer dizer, então Cristo não é mistério mais. Cristo, mistério de Deus. Brana veio e pregou o desvelar de Deus. Brana veio e pregou Cristo, mistério de Deus revelado. Então você tem que seguir isso. Logo quando os selos foram revelados, Brana veio e pregou Cristo, mistério de Deus revelado. Porque os selos, que era Cristo, foi revelado. Agora, depois de Cristo ser o mistério revelado, ele veio e pregou o desvelar de Deus. Era para mostrar para você que agora aquele Cristo que estava velado, está desvelado, e ele é o leão. E como leão, ele é o filho do homem. Neste último dia, ele foi o filho do homem para poder revelar. Este é o tempo do filho, outra vez. É o filho do homem para trazer a palavra pura outra vez. Aquela restaurar a palavra do filho da virgem. Eu estou com o parágrafo aqui, o 149. Este filho da virgem era a palavra manifestada. De uma coisa eu tenho que fazer as aplicações, eu sei que está correto. Isso daqui é o correto. O filho da virgem era a palavra revelada, a palavra que estava manifestada numa carne. Era o filho da virgem. Mas agora, nesse último dia, não diz mais que ia vir o filho da virgem, porque não esperamos numa virgem mais. Agora se espera no leão. E o leão era Cristo vindo como juiz. Então aí agora, a manifestação de Cristo na terra já era filho do leão. Quer dizer, filho do homem. Era trazendo o ministério do leão, não o da virgem. O da virgem te curou, ele te salvou, ele te redimiu, ele mostrou o nome dele. Ele nasceu, é Jesus. Ele é Jesus que salvará o seu povo de seus pecados. Veio para salvar seu povo era judeu. Os judeus rejeitaram, ele passou a salvar nós. Logo nos salvou, mas não apresentou como tal. Ele não apresentou dizendo, eu sou o seu Salvador. Ele simplesmente te salvou. Mas na última era, quando ele vem como leão, filho do leão, aí ele se apresenta e diz, eu sou o seu Salvador, eu sou o Redentor. Então você vai entender, não é Brana que é o Redentor, mas é aquele Salvador, Redentor, Cristo que estava em Brana. E você não pode receber o de dentro sem receber o de fora. Você não pode receber a mensagem de William Brana sem receber William Brana. Não tem jeito. Você não pode receber Jesus Cristo sem receber sua mensagem. Ou não pode receber a mensagem sem receber o Senhor Jesus. Por isso, a aceitação sua foi assim, eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Amém. Conclusão de assunto. Agora, no último dia, não é eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador, eu já aceitei. Eu já aceitei, já vivi esse tempo que Jesus Cristo é meu Salvador. Eu aceito agora, neste dia final, eu aceito a mensagem de William Marion Brana como a minha redenção. Eu aceito esta mensagem que me apresenta ao Redentor. Amém? Vamos ver se é o que o irmão escreveu, que se dá conta se é isso aqui mesmo, né? 134 e 255. Vamos ver. Ele tem as súditos. Vamos ver aqui. O livro de Ruth dá uma bonita imagem disto, como Boaz e Noemi perderam todos os bens. Ruth e Noemi perderam todos os bens. Vocês sabem, todos vocês têm me ouvido pregar sobre isto, não tem? Levante suas mãos se vocês me ouviram pregar sobre isto. Então, vocês entendem? Vejam, Boaz teve que se tornar um redentor, e ele era o único que podia. Ele tinha que ser um da parentela, um parente próximo. E redimindo Noemi, ele alcançou Ruth. Aquele era Jesus. Boaz, tipo de Cristo. E quando ele redimiu Israel, ele alcançou a noiva gentia. Olha para você ver. Agora o que ele está fazendo? Ele já está mostrando o papel que aconteceu lá no Calvário. E foi rejeitado pelos judeus. Enquanto ele redimiu Israel, ele alcançou a noiva gentia. Israel não aceitou ele como redentor.
Então, ele já alcançou a noiva gentia. Então, vejam vocês, muito bonito, nós temos isto em fita. Eu estou certo, aqui em algum lugar, se vocês quiserem obtê-lo. Ainda não é esse aqui, vai ser meio difícil encontrar, meu irmão. 255, deixa eu ler. Mas agora vem aqui, neste último selo, ele não é mais mediador. Olha, neste último selo, ele não é mais mediador. Quer dizer, no sétimo selo, ele não é mais mediador. Gente, o sétimo selo não está para frente, já está para trás. O sétimo selo é o dia da voz do sétimo anjo. Porque nos dias da voz do sexto anjo, que foi Wesley, cumpriu o que tinha que cumprir lá atrás. Irmão Branham mostra que cada mensageiro representou, ainda que você não pode colocar Lutero nos dias dos judeus, você não pode colocar o Wesley ali nos dias dos judeus, perto de quando abriram o sexto selo, abriu o sexto selo e soaram as trombetas, não tem de você colocar ali, mas o irmão Branham diz, e você deve crer do jeito que o irmão Branham diz, sem argumento. O irmão Branham diz, cada mensageiro representa uma era da igreja e um selo, cada mensageiro. Então é 206 senhores este o tempo. É somente crer nisto. Certo? Então o sétimo anjo representava o sétimo selo, como Paulo representava o primeiro selo. E se você ler 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, você vai ver Paulo falando do homem da iniquidade que ia manifestar, que é o primeiro selo. Mas naqueles dias estava manifestando, mas não sabia o que era. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, eu vou revelar o que é aquele Nico, eu vou revelar o que é aquele primeiro selo que manifestou. Nos dias da voz do sétimo anjo, eu vou revelar quem era aquele cavaleiro e por que a cor branca dele, enganosa. Porque se ele viesse na cor que ele era mesmo, negro ou vermelho ou amarelo, que era a cor dele, mas não, ele pegou a cor de Deus primeiro, que é o branco é a cor original, e o original é a cor de Deus. Mesmo que você sabe que a cor de Deus é verde amarelado, que é a cor âmbar, que é a coluna de fogo, verde amarelado. Mas o original é o branco, diz o profeta. É quando não tem mistura. Para você fazer qualquer outra cor, você tem que pingar gotas de outra cor no branco e fazer a cor que você deseja. Como foi pingado ali vermelho, preto, no branco deu amarelo, cor da morte. Esse é o irmão Branham que ensinou. Eu só sei porque o irmão Branham ensinou. Eu nem cheguei em casa e tentei. Deixa eu ver, Branham falou, deixa eu pegar aqui. Vou colocar o preto no branco, o vermelho no branco, misturar. Deixa eu ver se vai dar mesmo cor da morte. Vai dar uma bagunça de cor mesmo, que é a cor da morte. Aquele amarelo baio, que é o cor da morte. Que saiu o quarto cavaleiro, que tinha por nome morte. Agora, Branham diz isso porque é o espiritual, mas ele sabe, a cor original é branca, o branco é sem mistura. Branco é branco. Se você quiser fazer qualquer outra cor, você já tem que misturar no branco. Se você quiser fazer outra cor, precisa fazer isso. Então, não vamos tocar tanto nesse ponto, né? Mas agora ele vem daqui, neste último selo, que é no sétimo selo. Ele não é mais mediador. No sétimo selo, quando ele vem, o altar está fumegando. Então, se está fumegando, ele não é mais mediador. E quando era nos dias da voz do sétimo anjo. Por que não podia vir lá no primeiro selo? Porque tinha 7 eras da igreja para manifestar, para Cristo redimir. Por que ele vem no sétimo selo? Porque já terminou as eras da igreja. E o Cordeiro já terminou a redenção. Aí ele pode vir. Mas eu estou vivendo aqui agora depois do sétimo selo. Mas eu sou parte do sétimo selo. É isso que as pessoas não entendem. Nós somos parte do sétimo selo. Eu sou parte de Branham. Branham era o sétimo selo. E eu sou parte de Branham. Alguém diz, não, alguém é teimoso e diz, eu sou parte de Cristo. Muito bem, você é parte da Virgem. Mas eu sou parte do leão. Você está dizendo de algo que aconteceu há 2000 anos atrás. Eu estou dizendo de uma comida fresca que nós tivemos de 63 a 65, o pão da vida que desceu como alimento para nós. E foi ali onde Cristo tinha saído do trono, deixou a intercessão no último selo, quando ele estava em Branham. Você queria procurar Deus no céu, ele estava na terra. Você queria procurar Deus Jesus, ele é Deus Branham. E você nunca ia encontrar mesmo, e até hoje eles não encontram. Se você mostra Deus Jesus para o povo pentecostal, eles não querem nem Deus Jesus. Eles querem Deus Trindade. Deus Jesus eles não querem.
Aí você pega o povo da mensagem e mostra pela mensagem, quando o profeta diz: 3 homens desceram do céu no tempo de Abraão, 2 anjos e Deus. E ele diz: isto representa o nosso dia. Billy Graham e Oral Roberts, 2 anjos, mas ele nunca falou onde estava Deus. As mensagens que ele deixou, para mim, é o suficiente. Quando ele dizia: ele é Jeová Deus em minha carne nesta noite. Aí eu fiquei sabendo onde estava Deus. Billy Graham e Oral Roberts, você sabe onde está entre as denominações nominais e pentecostais. Mas e Deus? Deus está na montanha com Abraão. Deus está com os ministros que crê nesta revelação agora, que o Cordeiro saiu do trono. Deus não está mais lá embaixo na Sodoma, onde eles estão preocupados com o mundanismo, preocupados em transformar homossexuais em filhos de Deus, em prostitutas em filhas de Deus. Não, esta preocupação que eles estão tendo, Jesus já transformou todos como filhos de Deus, todos os que crê. Todos os que crê. Porque se não crê, você vai lutar com ele em vão. É como você pegar um pedacinho de carne, com a vontade de comer carne, e você cheira ela, cheirinho está muito bom. Mas traz um limão lá, limão nela. Aí dá uma lavada. Mas ainda não está bom. Agora ficou cheirando azedo também. Não está muito bom. Traz sal lá. Sal na carne. A carne estava estragada. O único lugar que serve para jogar fora. Tem carne estragada aí que só serve para jogar fora. Agora, aqueles que se arrependem, homossexuais que se arrependem, então tudo bem, se arrepende, vai mudar de vida. Vai largar de falar como mulher e agir como mulher. Vai mudar de vida. A prostituta vem, bom, vai mudar de vida. É um pedaço de carne que não estava estragado, mas os outros estão estragados, não vão mudar de vida. Você pode meter sal numa carne estragada, você diz: eu vou fazer dela então agora uma carne seca. Coitadinho de quem comer essa carne seca lá na frente. Ela estava estragada. Você põe sal nela, pensando: quem está conversando com você, a gente que já fez isso. Eu já quis fazer isso, já tentei. Falei: não, só porque ficou um tempo na geladeira e não ficou no congelador, então aquilo ali pegou um cheirinho, e sal nela. Dá um banho nela de vinagre, sal nela, e você só descora a carne. Vai sair no sangue dela tudo, porque ela já estragou, tudo nela já estragou. É carne estragada. Tem irmão que é carne estragada, tem irmã que é carne estragada. Você joga sal nela, joga sal nele, e não vai adiantar. Como pular o carnaval, depois na quarta-feira de cinza, chega lá e uma cinzinha na testa dele, não vai adiantar nada. É carne estragada. Uns crentes carne estragada, que você pode falar para ele da palavra e meter sal nele, porque a palavra é sal, é luz, mas eles já estão estragados, não conserva. Deus tem o sal para te conservar, mas não adianta, eles já são carne estragada. Você quer falar mal de todo mundo, a questão é que vocês gostam de ficar lambendo carne estragada. A questão é isso: quando está estragado, tem pastor que já está tudo estragado. Você peleja para botar sal dele na revelação, os 7 trovões, o 7º selo revelado. Esse pastor já está estragado. Ele já arrumou outro profeta, filho do irmão Brana, no lugar do irmão Brana. É um pastor estragado, carne estragada, igreja estragada. Porque não adianta mais, já passou do tempo. Depois que passou do tempo, que eles vieram crendo na ressurreição do irmão Brana para revelar as coisas por todos esses anos, desde que o irmão Brana morreu, essa doutrina da ressurreição isolada do irmão Brana, para a terceira puxada, para a revelação de trovões, para a revelação do 7º selo, para a visão da tenda, eles vieram até aqui agora eles arrumaram o irmão José para ser profeta deles, eles arrumaram isso, carne estragada. Não, irmão José, esse povo que está crendo assim, e se o irmão José apoiar um pensamento desse, é a mesma coisa. Aí eu não duvidaria do que o irmão Brana orou lá atrás, na Almas Encarceradas, dizendo: Senhor, o que eu estou pregando agora, que não seja real, que eu esteja equivocado, porque eu tenho filhos lá fora, eu tenho Rebeca, eu tenho Sara, eu tenho José lá fora.
No mundo, ele ainda diz. 228 almas encarceradas. Tradução de Goiânia. Agora, espera lá, eu creio que ele não crê desse jeito. Mas quem está fazendo isso são pastores de carne estragada. Eles vieram crendo em erro desde quando irmão Brana morreu. Eles vieram crendo numa doutrina errada, agora mudaram de doutrina. Agora eles estão dizendo, nós não cremos na ressurreição. Por certo que não crê. Arrumaram o filho do profeta. Por certo que eles dizem que não crê na ressurreição isolada, hoje. Mas pergunta para eles, o que são os trovões? Eles não sabem. É como aqueles filhos do cruzamento. Levanta o orelhão. Hã? Você sabe que são os trovões? Você sabe qual é o novo nome? Que Brana diz que foi revelado nos trovões? Hã? Aquele orelhão. É filhos do cruzamento, é carne estragada. E a igreja ainda, ei glória, glória para a carne estragada. Faz banquete de carne estragada, mete sal nela, a hora que a gente vai comer, tem um cheirinho, mastigar, tem um saborzinho. Se você come essas mensagens de carne estragada e não percebe que tem sabor de anticristo, quem vai mudar isso para você? Mas no 7º selo, aqui está, mas agora ele vem aqui nesse último selo, ele não é mais mediador. Você pode gritar, pular e crer no irmão José Brana e crer nos demais da família e achar, olha, eu estou certo, eu estou seguro. Pergunta para eles se eles crêem que Jesus Cristo não é mais mediador, como o pai Brana. O meu pai Brana disse. Ele não é mais mediador, porque o 7º selo era Brana em carne. Ele é rei agora. Rei de quem? Ele é rei dos santos. Aquilo que gritava, clamava em Apocalipse 15. Ó, rei dos santos. Agora os santos apareceram aqui, ó. Ó, o rei dos santos. O que vai ele fazer? Se ele é um rei, ele tem que ter súditos. E eu sou um, você é outro súdito deste reino, e seus súditos são aqueles que ele redimiu. Aí passou a intercessão, passou a redenção, e ele vem agora, e eles não podem vir ante ele até que ele tome os direitos da redenção. E ele tomou os direitos da redenção, o livro onde continha os nomes dos redimidos, o livro que Adão perdeu. Jesus veio e tomou aquele livro. Agora nos redimiu, fez o papel do redentor, do Boaz, o redentor parente. E quando Israel rejeitou, então ele passou a tomar Ruth, os gentios, como esposa. E chegando no último dia, ele pega e tem um nome gentil, porque a esposa é gentia. E ele tem um nome gentil para casar com ela. Você não casa nem com o antigo nome. Para casar com Cristo, você tem que casar com o novo nome, Brana. Foi o tempo que nós não falávamos, agora não tem que falar o nome do esposo, sim. Ele diz, bom, esse povo é doido. Agora já não foi casado mais com Jesus. E ele diz, eu tenho escritura aqui para te provar que o irmão Brana falou que ele é o Senhor Jesus e ela a senhorita Jesus Cristo. Agora eu queria que você entendesse aonde que ele é o Senhor Jesus. Provando sua palavra 236, é Jesus Cristo mesmo, é o Senhor Jesus. Que descerá do céu, é o Senhor Jesus, Apocalipse 10:1. Em carne humana entre nós, já não era Senhor Jesus, era Brana. Em carne humana, não era o Senhor Jesus, era Brana. Por isso, quando chamaram Brana de Senhor Jesus, ele parou de pregar. Porque não era, quando pisou na terra, você vê o anjo descendo na nuvem, ele é Cristo. Quando ele pisa no mar com o pé direito e na terra com o pé esquerdo, ele não é Jesus Cristo mais. Aqui agora, ele é um homem, ele é Brana. Amém. Oh, irmãos, eles podem falar o que for, mas essa é a revelação. Isso é o que está na mensagem do profeta. Nós sabemos, nunca estamos esperando que o próprio Jesus Cristo, o homem de Nazaré, venha aqui em carne humana. O profeta diz que ele não vem desse jeito. Aí nós temos a mensagem também, alimento espiritual 153.
Ele diz, não é assim. Se ele vier com as mãos pingando sangue, como pintou Hoffman, ele diz, eu não creio nele, eu não o receberei. Foi Branham que falou. Ele diz, porque ele não vem assim. Quando ele vier, é como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Gente, ele estava falando da vinda do filho da Virgem e do filho do leão. O relâmpago que sai do Oriente é o filho da Virgem e se mostra até o Ocidente é o filho do leão. É ali onde manifesta Apocalipse 10, 3. É vindo como leão, amém? Bradando como leão. Gente, eu só sei que o tempo meu já está acabando. Seus súditos são aqueles que ele redimiu, e eles não podem vir ante ele até que ele tome os direitos da redenção. E agora ele sai da sua posição de mediador, onde a morte nos colocou na sepultura, ele vem com os direitos. Agora, eles pensam que ele vem com os direitos no arrebatamento. Não, ele vem com os direitos porque ele tomou o livro da redenção. O livro que estava na mão de Deus, porque Adão perdeu e o livro não podia ir para a mão de Satanás. Então Deus tomou o livro e ali Cristo ficou intercedendo até que os nomes que estavam no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo se manifestassem. E o último nome era Branham. Alguém diz, não, o último nome é meu, que eu estou aqui depois de Branham. Não, o último nome era Branham. Você estava em Branham, se você crê na revelação dos trovões, do novo nome, você estava lá. Mas se você não crê na revelação do novo nome, Branham, nem lá você estava. Você não estava lá, porque é ali onde Deus se desvelou, o desvelar de Deus. Ele diz ainda no desvelar, vocês podem ver ele, Deus, de pé aqui diante de vocês. Irmãos, isso parece loucura. Era o desvelar de Deus. Deus estava velado numa carne e se desvelando de coluna de fogo. Que como coluna de fogo você não podia o ver e não o entenderia, mas agora ele estava desvelando-se de coluna de fogo e velado numa carne humana. Você olhava e via um homem, e aquele homem pregando e dizendo, você pode ver Deus de pé diante de vocês? Ele não falava, Branham, vocês podem ver Deus de pé? Eles nunca puderam ver, e é por isso que eles não podem receber o novo nome, não pode receber a revelação dos trovões. Eles estão ainda dizendo aí, não é a terceira etapa não, é irmão José. Mudou a mensagem agora, mudou a mensagem. Não é isso não. Vou te continuar mostrando que não é o irmão José como profeta hoje não. A maneira de profecia que ele poderia usar muito bem seria trazer o que está trazendo, os livros, mas nenhuma imposição sobre a noiva. Não quero falar muito sobre isso. Acho que é perder tempo. É jogar sal em carne podre. Olha que você vai tentar ganhar um dele? Não, estou tentando não. Estou só dizendo que é carne podre. Você quer comer, come. Agora você quer ver uma carne fresca? Foi aquela que veio, que estava velada atrás do véu, e tinha um véu que cobria aquilo, e aquele véu chamava Branham. Tinha um véu. Apocalipse 10, de 1 a 7. A hora que manifestou o ministério do sétimo anjo, o véu rasgou. Aí foi rasgado o véu e eu vi os trovões. Eu vi o sétimo selo. Eu vi os trovões. Eu ouvi os trovões. A voz dos trovões. Amém. É por isso que não sabe. A era terminou, o Cordeiro saiu do trono. É tudo resultado dos trovões. E aí, o que são os trovões, irmão Branham? São as revelações contidas no 7 selos. A Branham diz são as revelações contidas no 7 selos. Você pergunta mesmo para a família Branham, você pergunta para os grandes pastores que andou com o irmão Branham, o que são os trovões? A irmã Branham falava que os trovões eram uma revelação futura. Eu queria que o irmão Branham falasse que na mensagem para mim, os trovões são uma revelação futura. Quer dizer, quem andou com o irmão Branham diz que o irmão Branham diz que os trovões eram uma revelação futura. Eu leio na mensagem que Branham pregou e Branham mesmo falou o que são os trovões e eles não crêem. Meu Deus do céu, você pensa que eu estou nervoso? Se você fosse ouvir João Batista, você ia apanhar até. Você pensa que João Batista é aquele, muito obrigado, vocês vieram na minha reunião. Trouxeram uma ofertinha, vieram me dar personalismo,
Muito obrigado. Não, João Batista já olhava antes dele chegar na reunião. Eu creio que ele já olhava, vem um bando de gente lá para ver seu batismo, sim. Raça de víbora! Nem dá para chegar. Nós íamos na reunião dele, mas antes de chegar, o homem é doido mesmo. Já chamou nós de filho da serpente. Certo? Amém. Irmãos, isso daqui deixa mais fundamentado. Filho da Virgem, esse filho da Virgem era a palavra manifestada. 149 provando a palavra, sua palavra. Agora, São João 1, se quiser ler isto, São João 1, esse profeta também. Mas esse filho da Virgem era a palavra manifestada, o princípio da criação de Deus. Era Deus se manifestando, mostrando o princípio daquela criação, da manifestação de Deus. Tem gente que diz assim, então Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus. Deus pegou, fez Jesus e depois começou a fazer as outras coisas. Irmão Branco diz que isso é errado. Não é assim. Deus fez Jesus, que Ele é o princípio. Ele é o princípio da criação de Deus, daquela criação que veio por obra do Espírito Santo. Ele é o primeiro, daquela manifestação por obra do Espírito Santo, que não precisou de sexo. Então Ele estava mostrando, eu sou o princípio, mas agora eu quero salvar aquela criação que veio através do sexo. Mas eu sou o princípio da nova criação. Por isso vocês têm que receber a Cristo e ser uma nova criatura diz Paulo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Essas crenças velhas caducaram, se passaram. Crença em Santíssima Trindade, em dualidade. Crença que tem outro profeta depois do Mombrana, são crenças loucas, já passaram. Essas coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Brana diz, quando os selos foram abertos, esta Bíblia se tornou uma nova Bíblia. Agora nota, quando os selos foram abertos, o que foi que trouxe para nós? Que tipo de revelação veio para nós quando os selos foram abertos? Aí o irmão Brana diz assim, mas este filho da Virgem era a palavra manifestada, o princípio da criação de Deus. Agora a terra inteira é a criação de Deus, mas está perdida. Aí precisava de vir Cristo como o princípio daquela criação, da redenção. Aquele princípio da criação, da manifestação por obra e graça do Espírito Santo, para redimir os que foram nascidos pelo sexo. Está vendo? Então Ele redime esta terra, e você é parte da terra, e Ele redime você do mesmo modo que Ele redime a terra inteira. Está vendo? Agora, este filho da Virgem era a palavra manifestada. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém. Não vai dar tempo, talvez, da gente expor tudo, mas você vai a São Lucas 17, 26 a 30, e você vai ver, então, que assim como Cristo foi o mistério de Deus, e estava como filho da Virgem, aí chegou o tempo do desvelar de Deus. Quer dizer, Cristo, o mistério de Deus revelado. Aí é o desvelar de Deus pregado pelo irmão Brana. Aí você não poderia dizer mais Cristo, o mistério de Deus. Você teria que dizer Brana, a revelação de Deus. Por quê? Porque Cristo estava revelado em Brana. O problema é que eles estão esperando que Cristo se revele Ele mesmo. É Cristo se revelando num homem. É Cristo se desvelando da coluna de fogo, porque Ele está velado na coluna de fogo. Velado é que você não vê na coluna de fogo. São poucos olhos que vê a coluna de fogo. Mas agora Ele está desvelando-se da coluna de fogo para poder se velar num corpo de carne chamado Brana. E agora você sabe que Deus estava velado nos 7 selos que o profeta pregou. Já não estou falando nem da Bíblia. Da Bíblia Deus estava velado em 7 selos. Brana veio e desvelou Deus. Desvelou os 7 selos. Aí Brana morreu. E depois que o irmão Brana morreu, então os homens do ministério do próprio irmão Brana continuaram crendo em 7 selos velados. Aí Deus estava velado outra vez. E é a mesma coisa que os judeus fizeram. Prenderam o Espírito Santo. E por 2 milênios, irmão Brana veio e pregou na festa das trombetas e diz, por 2 milênios eles prenderam o Espírito Santo. Mas agora, na mensagem do entardecer, é solto o Espírito Santo outra vez sobre a igreja. Então, agora, desde quando irmão Brana morreu, eles prenderam a revelação dos trovões. Eles prenderam a revelação do 7º selo, da visão da tenda. Eles prenderam a 3ª etapa.
Mas agora, por volta do ano 2000, Deus abriu aquilo outra vez, porque já estava na mensagem. Deus não pode fazer uma coisa nova se Ele já não tinha avisado sobre isso. Ele avisou que ia fazer, ia revelar, Ele revelou. O povo achou que não foi revelado, então Deus deixou aquilo encoberto. Por quase 40 anos depois que o irmão Branham morreu, 35 anos depois que o irmão Branham partiu, aí Deus vem e abre aquilo. O que nós estamos tendo? Nós somos o profeta, como eu disse ontem, nós somos conforme o irmão Branham disse. Nós estamos repetindo o que o sétimo anjo pregou, porque nós comemos o livrinho, então estamos profetizando. Outra vez, somos profetas sim, estamos profetizando. Agora não é um só, não, tem que haver mais homens por aí que estejam crendo desta forma e estejam dando suas vidas por esta revelação para poder transmitir esta mensagem desta maneira, amém? Então nesta vinda de Apocalipse 10, de 1 a 7, ele não é filho da Virgem, ele é filho do leão, porque ele bradou como leão. Porque como filho da Virgem, ele viria para morrer. Mas como filho do leão, não. Então, como filho do leão, quer dizer a segunda vinda. Filho da Virgem, a primeira vinda. Filho do leão, a segunda vinda. Ainda que você diz, bom, eu não tenho a palavra, o filho do leão, na mensagem. Eu estou te dizendo porque irmão Branham diz que a primeira vinda é através da Virgem e a segunda vinda através do leão. Então, se a primeira vinda foi filho do homem através da Virgem, segunda vinda, a primeira vinda foi filho do homem através da Virgem, a segunda vinda é filho do homem através do leão, certo? É São Lucas 17, 26 a 30, é nos dias que Deus veio com uma peruca branca, de 7 anjos, diz o profeta, que foram 7 anjos que formaram aquela peruca branca. William Branham diz, 148, com a atração sobre a montanha, diz aquela peruca branca foi formada pelos 7 anjos que vieram da eternidade. Então formou o tempo do juízo. E Deus manifestou não mais como a Virgem, não mais, eu sou o seu Salvador, não. Agora ele vem e dizer, eu sou o Redentor, eu te salvei, eu estou agora aqui para te reclamar. Você não me conhecia, então, aí não conhecia mesmo, nunca conhecemos o ministério depois da Galileia, de ter feito o que Cristo fez, nunca conhecemos o ministério como conhecemos Cristo em Branham. Ele veio mostrar para nós que é aquele Cristo, ele veio expor para nós o que aquele Cristo foi. Era olhar em Branham, era ver aquele Jesus da Galileia, era ver o que ele fez aqui nos Estados Unidos, foi o que Jesus fez na Galileia. E agora, o que ele fez depois nos Estados Unidos, que ele foi rejeitado, foi a abertura da palavra, a revelação da palavra. E o que é que a esposa de Cristo tem que comer? Não é a primeira e segunda etapa que chama atenção, mas é exatamente a terceira etapa que põe em dúvida o povo. Ele diz, não, nós queremos cura, nós queremos essas bênçãos, nós queremos esses sinais. Ele diz, não, agora é hora da abertura da palavra. Cremos em todos os sinais, cremos em tudo isto, mas você tem que saber qual é a palavra da hora. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. E o irmão Branham diz, o que é em parte são os dons, o perfeito é a palavra. Agora veio Cristo e manifestou como filho do leão a palavra manifestada nesse dia final. O que é perfeito já veio na revelação dos 7 trovões, dentro dos 7 selos. Amém. Senhor, obrigado por mais uma vez termos a oportunidade de crer na sua palavra e de ver essas coisas. Obrigado pela inspiração que o Senhor dá, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Se aqui temos liberdade, que parece que é tão bom, mas existe uma cidade que não tem comparação. Sua glória é semelhante ao jaspe, ao cristal, ruas de ouro brilhantes, nelas quero caminhar. Nela não existe templo, o seu templo é o Senhor. Nela não existe luz,
sua luz é o Salvador. Lá o sol não se levanta, nem a lua irá brilhar. O Cordeiro é sua lâmpada, ele vai iluminar. Se aqui temos de sabores, muitas vezes que chorar, enfrentar os desamores que nos vêm desanimar. Aqui mesmo tudo passa, aqui mesmo tem um fim. Através da sua graça, Cristo é tudo para mim. Se aqui temos bons momentos que nos traz consolação, também temos sofrimentos que nos fere o coração. Aqui mesmo tudo finda, aqui mesmo irá passar. No seu reino Cristo ainda certo irá nos consolar. E mostrou-me olho puro, claro como um cristal, e a árvore da vida, que seu fruto é sem igual. 12 frutos ela tinha, e seus frutos eram bons. Suas folhas produziam a saúde das nações.